anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós, através do apóstolo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai que está no céu sabe de tudo o que precisais, antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente-se. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, começávamos desperta. E esse convite é para mim e você, para nós, neste momento. Despertar significa tornar-nos atentos, disponíveis, acolhedores da palavra de Deus. Nestes últimos dias, coincidentemente, estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. A igreja, nesses últimos dias, nos põe o apóstolo Mateus, nos conduzindo para a intimidade de Deus. Se nós pegarmos o perfil do apóstolo Mateus, do capítulo 5 ao 7, nós teremos a síntese das sínteses do que é viver bem em Deus, com Deus e por Deus. E o apóstolo Mateus começa esta semana, eu só cito umas palavras para podermos entender a liturgia de hoje, a oração do Pai Nosso. Mateus pede que com Deus não podemos ter máscaras. Esta semana, assim ele nos dizia nos diferentes momentos, que o vosso falar e ser seja sim, sim, não, não. O que vier fora disso não é obra de Deus, é do demônio. Estejais atentos. Em segundo, o apóstolo Mateus também nos põe para dentro, dizendo: se tua mão é motivo de queda, corte-a. Se teu pé é motivo de ruína, tire-o. Porque é melhor tu entrares no reino sem um membro do que perderes a vida. O apóstolo insiste: se tu tiveres para falar com Deus e tiveres uma coisa contra teu irmão, primeiro te refaça com o irmão, para depois falar comigo. O apóstolo pede que a gente perdoe quem nos ofendeu, que a gente reza para alguém que nos traiu. Porque do contrário não temos diferença nenhuma com os pagãos, que somente amam as pessoas simpáticas. O apóstolo pede que na intimidade com Deus, e nos propõe a ascese, a pedagogia, o caminho mais perfeito do encontro com Ele, que a nossa oração seja expressão do íntimo e não uma técnica, um dizer de vozes
que não seja coerente. Por isso, quando vocês rezam, não se preocupe com muitas palavras e nem ponham isso em público para que todo mundo veja. Reze em segredo. Quando você faz o bem, a esmola, não fique aparentando, eu fiz isso. Você já perdeu tudo. Faça o bem na intimidade com Deus. Se você fizer sacrifícios, não façam aparentando, viu como eu sou grande. Tudo isso é falsidade. Por isso ele nos pede a coerência. E por isso hoje ele nos introduz na liturgia. Tudo isso o apóstolo Mateus fez para que a gente possa ter entendido o que é rezar o Pai Nosso. Que às vezes nós decoramos. Na oração do Pai Nosso está sintetizada a Bíblia, o coração de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Jesus, o amor cristão. Eu me surpreendi o dia em que eu disse, desde a criança eu aprendi a rezar o Pai Nosso. E eu me deparei, eu quero entendê-lo. E busquei ler 8, 9 livros sobre o Pai Nosso. E me humilhei, porque nunca alguém tinha me explicado o que é rezar o Pai Nosso. Decidi fazer o retiro de uma semana, que prego a tantos, sobre o que é dizer o Pai Nosso. E hoje é nos introduzir, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, com uma sabedoria infinita. Ele vem também nos descrevendo na sua carta aos Coríntios essa semana, de que ele era um apaixonado pela comunidade. Ele fala aos irmãos coríntios da comunidade de Macedônia, dizendo, eu vivi no meio de uma comunidade de pobres que não tinham nada, mas estes pobres souberam me entender e conseguiram dar do que eles não possuíam para me sustentar. E ele repete hoje ainda, eu não fui pesado a vocês, comunidade de Coríntio. Os meus irmãos da Macedônia me sustentam. Oxalá nós ouvíssemos hoje na igreja do mundo, uma igreja cristã sustentando os 52 milhões de deportados da humanidade. Deu a FAO a semana que 52 milhões de pessoas no mundo tiveram que deixar seus lares porque estão sendo perseguidos no mundo. Dos 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões e pouco, 3 bilhões vivem com $2, R$4 por dia. 1 bilhão e 800 morrendo. E é impossível ser cristão sem sentir o destino da dor dos que sofrem no mundo. O cristão que reza para ir para o céu e não faz nada, o irmão dificilmente se encontrará com Deus. É muito difícil. Porque o passaporte para a eternidade é amar o necessitado. O necessitado dentro de casa, que é o esposo, a esposa, o filho, a filha, o vô, a avó. É para isso que um homem e a mulher se casam. Para suprir a necessidade do outro. E não pedir do outro aquilo que ele quer. No amor moderno, o amor é comércio. Porque eu quero do outro que me dê aquilo que eu não tenho. E o amor cristão é dar ao outro aquilo que o outro precisa. O apóstolo Paulo, eu vos desposei. Eu tenho um amor ciumento. Se os homens e mulheres do mundo de hoje conseguissem sentir nos pastores e nós padres, se os filhos sentissem nos pais este amor de zelo, não haveria tanta lágrima, tanta dor. Só que nós somos, na maioria de nós, uma decepção para aqueles que amamos. Não somos coerência, não somos vida. E por isso hoje a beleza do Pai Nosso nos diz, quando vocês rezarem, não se preocupem por palavras. Entre dentro de você. O Papai do céu já sabe tudo, tudo,
Dêspate. Porque hoje se pensa que oração é ter sentimentos. Se pensa que oração é cair em lágrimas. Se pensa que oração é gritar. Oração é transparência interior. Às vezes é silêncio. Às vezes é deserto. Às vezes é experiência de pecado. Às vezes é não dizer palavra nenhuma. É olhar para Ele e deixar que Ele nos ame. Pai nosso, não Pai meu. E ao dizer Pai nosso, eu me reconheço irmão e irmã da humanidade. Se você tiver nesse momento um irmão, um filho que está passando fome, doente, você vai dividir um pouco. Como sermos filhos desse Deus que dividiu seu filho, que dividiu tudo comigo e eu não divido nada com a pessoa que precisa? É impensável. O filho e a filha se parecem com seu papai. O filho e a filha têm a genética do papai. Eu e você temos a genética de Deus, o carimbo da solidariedade, o carimbo do amor fraterno, o carimbo do compromisso humano, ou somos cristãos, como diz o Papa Francisco, sem compromisso, egoístas, até no caminho da eternidade. O amor é a Deus e o amor ao irmão, o amor ao irmão e o amor a Deus é inseparável de quem quiser rezar o Pai Nosso. Por isso o Pai Nosso vem logo em seguida. Pai nosso que está no céu, não na terra. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Rezar é buscar a vontade de Deus e não a minha. Seja feito o que tu pensa no céu, na terra. O pão nosso, não é pão meu. Os bens da criação, os bens do progresso, os bens do meu estudo, os bens do direito, os bens que você estudou, se você tem diploma, não é teu, não é só para ganhar dinheiro para ti e para teus filhos. O teu diploma, a tua faculdade, o teu estudo é para o bem do mundo. E se você não tiver isso e você não souber isso, me perdoe. Você não entendeu Deus, não entrou no reino de Deus, você não é filho de Deus, desse Pai que divide tudo. Por isso o Pai Nosso pede que nós nos perdoemos e nos livre do mal do egoísmo. Se nós entendêssemos o apóstolo Mateus, que nos leva à transparência, para que aos que nos verem, não ouçam falar de Deus, mas sinto que Deus está em mim, em vocês e nós. Vede como eu te amo. Vocês são minhas cartas vivas, ou minha negação. Temos paixão por Deus? Mostramos a filiação divina? Temos a genética de Deus? Ou a genética do ismo? Que Deus nos ajude e o Espírito Santo nos transforme, para que saibamos o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.